tarde. Salve da paz de Deus, tudo bem? Vou falar um pouco sobre espiritismo, gnosticismo, que é a arte de filtrar a razão com a sabedoria. Ou vice-versa, de filtrar a sabedoria com a razão. Abordar o conceito da neurociência, né? As três instâncias que aferem da TATO cognitiva, né? Que é a medula, o cérebro e o pênis, junto da circuncisão, e aspectos comportamentais. Bom, vamos começar por uma sigla denominada de BDD, Behavior Driven Development, comportamento orientado a posicionamento, certo? Não é um posicionamento comportamental, é o comportamento posicional. Veja que está como anteposto, como prompt de comando e como exórdio, né? Não como preâmbulo, certo? O comportamento posicional é um anteposto. O posicionamento comportamental já é um preâmbulo, certo? Vamos abordar outra sigla também, chamada DDD, Domain Driven Development, comportamento orientado a domínio. E CDD, comportamento orientado à compilação. E por último, TDD, Test Drive Development, comportamento orientado a teste. Só existe esses 4 tipos de instâncias de programação que estão justamente, como eu falo, como anteposto e exórdio da TATO cognitiva. A TATO cognitiva é por onde partem, né, os hemisférios pensantes, não pensantes e até mesmo pensados, certo? Denomina-se de TATO, tato cognitivo, né? Predominante na região esquerda do cérebro, que é onde estão os sentidos, os sensores, os sentimentos e as sensações. O cérebro direito é intuitivo, emocional, futurológico, místico, junto da pulsão de não nexo e a negatividade, que são as usinas de flatulência, né? A chamada queima, né? É o condensador, né? A usina que condensa, que necessita justamente da queima, né? Das funções neurológicas do pensamento. É como se fosse um mecanismo de filtragem, certo? Filtragem e condensação. Então partimos pela cronologia que era para ser correta, né? Cérebro esquerdo, certo? Sentidos, sensores, sentimentos e sensações, certo? Onde estão justamente as siglas que compõem, né, os elementos psíquicos da pulsão, os objetos psíquicos da pulsão, junto ao trânsito, né, ao trânsito e do soma, que implica
do soma. Partindo por esta base, né, subentendemos que existe possibilidades de modificar toda uma cronologia que está gerando erro de sistema, ou seja, failure hardware, né? Comportamento, o planejamento que começa das formas mais bonitas possíveis, né? Toda aquela linha de design, com toda a arquitetura, com todos os adornos e tal, perfeitamente, e sempre termina na frustração. Comecei com a maior das boas intenções e tal, e no meio por fim deu tudo errado, eu desisti, ou me atrapalharam, né? Não tive sorte. Sempre o cérebro ele arranja, a mente, na verdade, arranja uma desculpa, né? Então partimos desse princípio para poder analisar as outras questões, certo? Cérebro esquerdo, sentidos, sensores, sentimentos e sensações. Uma mente saudável, que na verdade não existe uma mente saudável, um cérebro saudável, a mente já é adoecida, né? Certo? Outro erro de linguagem, né? Quando você aborda a questão mente, né? Saúde mental, mente sã, se você for mesmo casuísta para analisar até a teocognitiva, como funciona, o que são vias aferentes, que são as vias que trazem os dados que alimentam os processamentos, junto das vias referentes que formam a saída dos dados processados, você entende que a mente, né, a mente jaz adoecida, não tem jeito, né? Então você aprende a identificar outro processo alquímico, que ele é formado justamente no campo hipotalâmico, mais precisamente no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, certo? Então você acaba que a mente ela torna-se um objeto de locução, certo? A interlocução ela está integrada, né? Mais precisamente na medula, que está relacionada ao caráter do homem, à índole, certo? E à alma, né? A mente, ela está conectada a um mecanismo de locução que está relacionada com o pênis, com a genitália masculina ou feminina, está relacionada também à circuncisão, né, a obra de circuncisão e a iluminação, certo? E o meio, que é o cérebro, né, está relacionado ao caráter, certo? A medula é a alma, o cérebro, o caráter, certo? O cérebro é o mecanismo de alocução. Então, subentendemos que a mente já é adoecida, né? Existe um formato de linguagem que fala minha doença, né? A minha doença. A minha doença, ela possui uma mensagem subliminar, como se fosse uma espécie de gradiente, certo? Uma mensagem subliminar que ao mesmo tempo é um gradiente, que é o negrito, né? Quando você fala a minha doença, né, a mensagem subliminar que existe, né, é a nossa doença, né? Existe um poder de atuação muito grande na mente por causa desse ângulo pluralizado, certo? Como se fosse uma multiplicidade abstrata, da qual nós não temos dimensão do tamanho do comprimento da onda. Então, quando você aprende a corrigir o banco de dados com pequenos ajustes, né, o meu mal, né, você está adequando, trazendo para si somente o que precisa ser tratado, né, o que é seu de verdade, que precisa ser retirado ou organizado, certo? São pequenos ajustes. Eu expliquei em uma live que a gente corrigia esses defeitos de sistema, né, failure hardware,
só com trocadilhos e reajustes, né? A nossa vida existe um livro escrito, né? O ser humano, durante o percurso da vida, ele escreve um livro com pautas e tal, as palavras que são repetidas, as gírias, tudo que é proferido, pensado junto da língua, fica escrito, como se fosse um toca-fita, que tudo que você vai falando, ele vai registrando tudo. E esses erros de linguagem, defeito de sistema failure e hardware, são justamente os gradientes e os negritos de mensagens subliminares, né? E não deixa também de ser uma sublimação, porque a sublimação é a mudança do estado gasoso para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido, né? Certo? É como se fosse uma supressão, né? Certo? E dessa supressão fabrica o pensamento perfeito, o discurso perfeito, mas na hora da ação é tudo errado, certo? Termina sempre no erro. Eu já demonstrei, falei, né, a possibilidade da pessoa se curar de males através da neurolinguística, né, da reorganização do discurso, neurolinguística, a leitura e a escrita com papel, caneta ou lápis. Não é no celular, no mecanismo de alta de mecanismo moderno, né? Certo? É papel, caneta e lápis, reorganização. Quando você está com a caligrafia feia, você não tem que fazer o exercício de fazer a caligrafia? Pois bem, é justamente por aí que começa. Você não achar que é um bicho de sete cabeças, porque eu estou usando termos de linguagem difíceis e tal, que precisa de um dispositivo moderno de alta geração, não sei o que e tal. Não. Começa com papel e caneta, né? Tem essa necessidade, tá? Voltando de novo aqui, certo? Eu quero falar de outras coisas, né? Os deíticos, né? São termos também que funcionam também como sujeitos ocultos, né? Como significante do sujeito, sujeito do significante, objetos psíquicos e elementos psíquicos, né? E eu quero abordar também, né, o preceito da cannabis sativa, da maconha, né? A droga que praticamente foi liberada. A droga bastante consumida hoje por jovens, até pessoas idosas embarcaram nessa onda também de consumir a substância, né? Como calmante, analgésico, calmante, entre outras balelas que são anunciadas pela mídia de interesse, né? Criminosa, certo? A maconha, ela, como eu já falei por várias vezes, ela na única molécula que possui, ela é composta por dois genes, um gene androceu, outro gene gineceu, ou seja, macho e fêmea, né? É uma planta considerada hermafrodita. Essa planta, ela brotou na Índia, depois de muito tempo de trabalho espiritual, de veneração pela vaca, né? Chegou um efeito da natureza de polimerização, acredito, da mudança do verão para a primavera, né? Dentro de uma condição de orvalho e polimerização, a vaca excrementou no pasto e dessa polimerização brotou-se uma planta, né, alucinógena, né? Não deixa também de ser um anticolinérgico, denominada de cannabis sativa. Esse nome científico que colocaram agora, tetrahidrocannabis, foi depois de muito tempo já de uma condição transgênica, que foi atribuída à planta também, já outros estudos, né? Mas o nome dela verdadeiro é apenas cannabis sativa, certo? Cannabis sativa. Então, é uma planta hermafrodita. Você sabe o que significa o efeito travesti? É uma conjunção de dois elementos considerados contrários. Ou seja, é uma planta que contém na sua molécula uma condição de transformação no nosso terreno psíquico e no nosso terreno biológico, certo?
E sobre os deíticos, né, que são vírus de programação de gradientes também, são gradientes, não deixam de ser gradientes. Porque dentro de uma depuração neurológica, os gradientes, eles sobrepõem, né, como eu falo, é uma espécie de sublimação. Eles sobrepõem um estado líquido, ou seja, do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Ou seja, eles assumem sempre o primeiro plano cognitivo. Você fala num plano, numa determinada ideia, sobre uma determinada ideia, conversa, admite que existe a necessidade de agir por determinado formato, você faz uma arquitetura, mas quando você vai executar a ação, os gradientes, eles assumem o primeiro plano, né? E gradientes são vírus de programação, né? Ou seja, né, são holônios, são anôgas, espliquitônias e anuchas, né? Vírus de formulações, chama-se também Vorstellung durch der Organismen, certo? É o que transforma uma criança, um adolescente que começa a usar a cannabis sativa num homossexual e vice-versa, um adolescente transforma um adolescente num homossexual, ele passa a formular desejo com genitálias masculinas e a mulher passa a ter desejo de ter uma genitália masculina para poder utilizar com outra mulher. Geralmente isso aí chama-se também, né, uma transviração de lacunas, certo? São holônios, anôgas, espliquitônias e anuchas, certo? Isso são os vírus de sistema. São organismos reais, como se fossem moluscos neurológicos, que são criados dentro do módulo da interface, que assumem o plano cognitivo. Eu já falei que ciberneticamente, em linguagem de programação, porque nós estamos em maioria do tempo no dispositivo, existe essa compreensão dentro da nossa cabeça. O nosso optichiasma, né, ele registra isso aí como se fosse um stream, certo? Um stream com as linhas de estouro, tudo direitinho. Tudo que você está absorvendo de leitura de internet e tudo, isso existe uma retroprojeção dentro do cérebro. E esses vírus, eles subtraem o negrito, né? Eles ficam por detrás, mas automaticamente eles possuem um negrito. Quando você fala, eles já estão lá colados dentro da informação, da subjetividade, mas quando você vai produzir a ação, eles fazem isso aqui, ó. Eles viram e assumem o primeiro plano, certo? Por isso que é aquela história, fala, expressa o grau de emoção já. Porque amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, vai dar tudo certo, a família toda abraça e tal. Quando você dá o primeiro passo, os gradientes eles assumem, né, e passam a te conduzir, né, novamente no erro, né, certo? E a maconha, ela não deixa de ser, né, o negrito desse gradiente, né? É como se você pegar uma informação, se você vai escrever um texto no caderno, se você risca várias vezes nas letras, né, você vai fazer um negrito. Quando você olhar, você vai enxergar primeiramente a letra que está mais escura, né? É mais ou menos dessa forma. Estou falando aqui uma analogia, né, de explicação como funciona o funcionamento do cérebro em disfunção neurológica, pelo uso das substâncias que são consideradas substâncias moduladoras de síntese, substâncias nocivas, né? A denominada de narcótico, anticolinérgico, certo? Porcaria, imundícia, veneno, tá? Estou aqui já aproveitando para explicar, né? Certo? E vamos falar também do espiritismo, que é justamente isso aí. São formulações, são espíritos que o cérebro constrói automaticamente, né? É um processo automático, é um verarbeito automaticerum, é uma automação de processos ocasionados pelo adoecimento da mente em compilação ao cérebro, né? Certo?
E dentro disso aí, existe a correção. Comecei a falar de início qual era a maneira correta, né? Isso são só apenas ajustes cronológicos que depois geram ajustes cognitivos. São test drive development, são comportamentos orientados, desenvolvimentos orientados a testes, e que você vai atribuindo esse teste repetindo também, porque existe a repetição do teste, até se fazer em compilação, né? O teste se faz em compilação, que se faz em posicionamento, que se faz em domínio, certo? Pois volta tudo ao normal e ainda o espaço que foi atribuído do tempo da vigência, né, do erro, esse espaço ele é recuperado todo novamente, né? A Organização Mundial do Controle de Drogadicção, né, a OMS, né, entre outras entidades, elas falam que o cérebro, quando ele é transtornado por um uso de uma substância, os neurônios que são cauterizados, queimados, eles não voltam novamente, né? Eles afirmam isso aí. Segundo a minha teoria antagônica a isso aí, esse tempo pode ser recuperado ainda com a possibilidade de ter um upgrade ainda melhor do que até mesmo uma pessoa que nunca se utilizou da substância química. Porque uma substância química é uma alteração. É uma alteração que você faz por muito tempo. Por isso que sempre é bom a pessoa ter esperança. Porque por muitas vezes a pessoa sucumbe a uma vida infeliz, uma vida de pano de trapo, porque pensa que está sequelado pro resto da vida e que não tem mais jeito. E essa sequela verdadeiramente é um terreno que foi gerado um espaçamento, certo? É um terreno potencializado, é como se fosse um carro amaciado no pé, que ficou mais potente do que os carros do mesmo patamar. E quando é feita uma revisão novamente, colocado tudo em ordem, feito um reajuste, uma regulagem, se torna um veículo superior, certo? Para você entender que existe esperança e que tem a possibilidade de você que teve o mecanismo cerebral adoecido por determinado tempo de uso de substâncias químicas nocivas, envenenamento, como você está vivo, né? Ainda é tempo, né? Que como fala a palavra de Deus, ainda é tempo de buscar-me-eis e achar-me-eis, né? Certo? É uma obra de arrependimento, porque primeiramente você tem que se arrepender de verdade. Depois do arrependimento vem a recomposição. Depois da recomposição vem a reconstituição. Depois da reconstituição vem a reconstrução. E depois da reconstrução vem a restituição. É do jeito que eu falei, são quatro instâncias também, certo? Recomposição, reconstituição, reconstrução e, em terceiro lugar, a restituição. A restituição, por muitas vezes, não é financeira. A restituição é justamente o conhecimento. O conhecimento no lugar da ignorância, tá? É o tempo de ignorância que você passou, que você viveu, que abruptou o seu terreno, o seu espaço psicológico, biológico, né, fisiológico, e que você vai fazer uma revisão novamente. Essa revisão vai te dar uma condição de ser uma pessoa bem melhor do que o que você era há um tempo atrás. O nome disso também se dá de retroação. O que é efeito vira causa, o que era causa vira efeito, o que é objeto vira sujeito, o que é sujeito vira objeto, o que é teoria vira prática, né? O que era prática vira teoria e o que era teoria vira prática, certo? Mas segundo as entidades de controle disto aí, fala que é um vírus que é progressivo, né, irreversível e fatal. Segundo a minha teoria, demonstra que é reversível, né, reversível e que é retroprogressivo, né, ou seja, é uma retroação. Você pode colocar um ponto de restauração atrás disso aí e recuperar tudo e ficar ainda melhor do que você era. Ok?
Vou terminar aqui essa dissertação, né? Eu sempre procuro fazer isso aqui porque é baseado nos meus estudos, nas coisas que eu aprendo e acredito, né? Nesse caso, a minha verdade é mais do que absoluta, tá? Eu sou deísta, né? Eu sou adepto do deísmo casuísta. Eu evito todo tipo de informação que venha da heresia, né? Da heresia ou até mesmo de apostasia ou heresia. Eu procuro sempre adequar aqui dentro da minha suíte de informações só coisas que realmente são de verdade, que tem uma fundação, né? Que tem uma comprovação já científica, tá? No mais, saudar a paz de Deus, um abraço.